Muito bem, pessoal, então vamos dar continuidade ao assunto que é climatologia. Vamos iniciar falando sobre a atmosfera, né? E vamos relembrar aqui, falar que o planeta Terra recebe o nome de biosfera, ou seja, a esfera da vida. E essa esfera da vida é composta pela litosfera, que é toda a parte sólida do planeta Terra. Toda a parte sólida do planeta Terra. Professor, não vou lembrar. Tem a letra T aqui, pessoal. Litó. Lembra de terra, parte sólida. A biosfera é formada pela hidrosfera. Hidráulico, hidrante. Dá para você lembrar de água. Toda a camada líquida do planeta Terra. E o nosso objeto de estudo a partir de agora, que é a atmosfera, que é toda a camada gasosa, né? O ar. Esse ar aqui dá para você lembrar de ar. Toda a camada gasosa que envolve o planeta Terra, toda a camada gasosa que embala o planeta Terra. Então, a união da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera formam a esfera da vida, formam a biosfera. E o nosso assunto a partir de agora é atmosfera. E aí vale lembrar então como essa atmosfera foi formada. Existem várias teorias, existem várias hipóteses. Uma das mais aceitas é que a atmosfera formou-se há bilhões de anos atrás. Lembre-se, pessoal, que a idade do planeta Terra é de 4,6 bilhões de anos, tá? Após o planeta Terra ter sofrido um enorme aquecimento, começou a esfriar. Então, do seu interior foi sendo expelido vapor de água e uma considerável quantidade de gases, dentre outros elementos. Os mesmos se dirigiram em direção ao espaço sideral, porém uma parte fixou-se ao redor do planeta. E esse fixar aqui ele só foi possível pela força gravitacional. Já está respondendo aí talvez uma curiosidade, né? Como que os gases que embalam, que envolvem, que protegem o planeta Terra, como que essa atmosfera consegue ficar aqui, né? E não sai aí vagando pelo espaço através da força gravitacional. Então, a atmosfera é composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de dióxido de carbono, argônio, vapor de água e outros gases. Então, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio. E aí, essa atmosfera, ela é dividida em camadas. Professor, como assim dividida? Não vai imaginando você que você vá chegar na atmosfera e vai encontrar como está esse desenho aqui, né? Como está essa arte. Toda vez que você divide um espaço, atenção, toda vez que você divide um espaço, você está separando. E para separar, você utiliza alguns critérios, você utiliza algumas características. Todas as vezes que você divide e separa, você está regionalizando. E regionalizar sempre é para melhor estudar. Então, os cientistas, observando as características de temperatura, de pressão, de umidade, né, de vapor de água presente, perceberam que as camadas eram e são distintas entre si, quer dizer, são diferentes entre si. Não vá pensando que você vai encontrar essa separação aqui exata como está na arte. Não, isso aqui é uma ilustração para melhor estudar. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 camadas. A atmosfera terrestre pode ser regionalizada em 5 camadas de acordo com características de temperatura, de pressão, de umidade. Então eu tenho a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Nós temos algumas dicas aqui, nós vamos aprofundar, mas aqui vamos utilizar um pouco esse desenho. Essas altitudes que estão do lado esquerdo aqui, altitude em quilômetro. Professor, altitude. A altitude, pessoal, você no dia a dia entende como altura, mas a altitude é a distância em metro ou quilômetros em relação ao nível do mar. O nível do mar é o nível zero. Então, algo está a 100 metros acima do nível do mar. A altitude é isso.
Professor, esses números aí são exatos? Não, não são, tá? Vai depender muito de qual a bibliografia que você está estudando, qual literatura que você está lendo. Então, a troposfera aqui nessa arte, estima-se que ela chegue a 12 quilômetros de altitude. A estratosfera 50, a mesosfera 80 e a termosfera a 500 km de altitude. Depois você tem a exosfera, que é a última parte. A troposfera, onde você tem os fenômenos meteorológicos, fenômenos climáticos, onde você tem o balão, você tem aviões, onde você tem todas as situações que interferem na nossa vida. Tropo, lembra de que o ser humano é um ser antrópico. Então dá para lembrar, a camada mais próxima e a de menor extensão é a troposfera. Só que é nessa troposfera, apesar dela ser de menor extensão e a mais próxima, ela concentra praticamente 80% dos gases da atmosfera estão concentrados na troposfera. Vou dar algumas características aqui, tá? Veja, eu vou falar no outro slide para não ficar muito confuso. Vamos lá, no outro slide. Então eu tenho aqui a troposfera. Eu tenho balão meteorológico, aves, asa delta, montanhas, nuvens e helicóptero. Tudo isso aqui na troposfera, que é a camada mais próxima. Na estratosfera, eu tenho a presença do gás ozônio, e aí ele recebe o nome de camada de ozônio, é na estratosfera. Veja, balão meteorológico, explosão atômica, avião supersônico, avião a jato também, tá? Depois eu tenho aqui na mesosfera, que é a camada do meio. Meso significa meio. Como assim, professor? Olha só, pessoal. Você tem duas camadas acima da mesosfera e duas camadas abaixo da mesosfera. Mesosfera, meio, tá? Só para você fazer uma analogia aí. Então eu tenho os foguetes, meteoros, sondas espaciais. A termosfera, aurora boreal, ônibus espacial, ondas de rádio. Ela tem aqui... Ela também pode ser chamada de ionosfera, porque tem muitos íons. E a última camada é a exosfera, onde tem os satélites artificiais em órbita. Vamos para as características de cada uma delas. A troposfera pode receber o nome de faixa da vida. Algumas questões gostam de colocar esses outros nomes, esses apelidos, essas formas carinhosas, né? A troposfera é a faixa da vida. Tem uma altitude que vai variar de 0 até 18 km. A temperatura pode chegar até menos 60 graus Celsius nas partes mais altas. Por quê? Quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Lembra que a altitude é a distância de um ponto qualquer em relação ao nível do mar. Então, quanto mais próximo você está da superfície, mais há a concentração de gases. Quanto mais alto, quanto mais distante você está, mais ou menor é a concentração. Então, o ar fica rarefeito. Fica raro. Tá? Então, o calor que nós sentimos, né, essa insolação toda, é fruto dos raios solares que incidem sobre a superfície terrestre, e essa superfície terrestre se aquece e aquece também esses gases que estão aqui próximos. Consequentemente, aproveitando aqui essa explicação, em regiões de maior altitude, a pressão atmosférica é menor. Por que menor, professor? Vou até mudar aqui, ó. É menor, eu já estou mostrando para você aqui, ó, o ar fica raro. Por isso que os jogadores de futebol, quando vão jogar em países que são muito acima do nível do mar, sofrem bastante com a questão da respiração, porque a concentração de oxigênio é menor. Erra os passes, erra o gol, porque como ele se habituou a jogar aqui no nível do mar, né, próximo ao nível do mar, a resistência da bola é de um jeito, então ele já aprendeu a chutar com aquela força. Quando chega em elevada altitude, essa resistência é menor. Responsável por quase 80% do volume da atmosfera, então volta a falar nessa camada da troposfera. Ela é a menor em espessura, mas ela agrega 80% dos gases que compõem a atmosfera.
concentra as maiores quantidades de gás indispensáveis para os seres vivos, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% do gás carbônico. Nela ocorrem os fenômenos meteorológicos. O que é isso, professor? Chuva, vento, neve, tá? Furacão, tornado, ciclone, tudo isso é aqui na troposfera. Lembra sempre disso aqui, tropo, o ser humano é um ser antrópico. Antropologia, ciência que estuda o ser humano. É por ela que transitam aviões, helicópteros, balões e etc. A distância em relação à superfície chega até, isso aqui é uma curiosidade bem interessante, ó, 17 quilômetros em relação ao Equador, né? Que é isso, professor? Equador, país? Não. Linha do Equador, uma linha imaginária que divide o planeta Terra em norte e sul. Divide aí na horizontal. Então, na região próxima à linha do Equador, essa troposfera pode chegar a ter 10 quilômetros. Perdão, 17, né? 17 quilômetros. E nos polos, quer dizer, no polo norte e no polo sul, essa troposfera vai diminuir, vai ter 10 quilômetros. Quase todo o vapor d'água é a umidade, né? Esse umidificador que você tem na sua casa, que você vê na loja, aquilo ali é o vapor d'água, presente na atmosfera, concentra-se nessa camada, bem como a poluição proveniente de gases emitidos na atmosfera. Aproveito para te falar já que o aquecimento global, ele acontece na troposfera. Vamos aqui dar uma aprofundada, vamos aumentar o nosso nível. O aquecimento global, ele acontece na troposfera. O buraco na camada de ozônio na estratosfera. Comece a separar isso aí. Então está aqui a troposfera com seus fenômenos atmosféricos. Estratosfera pode ser carinhosamente chamada de filtro solar. Ela vai ter altitude de 18 até 50 km e a temperatura de menos 60 até menos 80 graus Celsius. Ou 60 graus Celsius negativo, 80 graus Celsius negativo. Possui uma espessura de cerca de 35 km. Nela está a camada de ozônio, responsável por filtrar a radiação ultravioleta emitida pelo Sol. O famoso buraco na camada de ozônio, que você já ouviu falar em algum momento na sua vida, né? Teremos uma aula só sobre isso. Na verdade, é a rarefação, quer dizer, o ar fica raro do ozônio e fica concentrado na Antártida, levado pelas correntes de ar. Não vamos entrar agora nessa explicação aqui. Sem a presença da camada de ozônio e sua absorção, não seria possível o tipo de vida que conhecemos. Então, por isso que recebe o nome de filtro solar, que esse ozônio que está presente na camada da estratosfera filtra os raios ultravioletas que são nocivos para a saúde humana. Essa radiação está associada a problemas de visão, envelhecimento precoce e casos de câncer de pele. A estratosfera é a segunda maior das camadas da atmosfera. Os aviões transitam em sua máxima eficácia, pois é uma região que geralmente não tem turbulência. Que avião, professor? Se eu falou troposfera, os aviões supersônicos, aviões a jato, tá? Contém cerca de 15% da massa atmosférica do planeta. O ar pesado e frio, lembra sempre que o ar frio é mais pesado, pessoal. O ar é sempre mais pesado. Se divide em relação ao ar leve e quente. Ou seja, quanto maior a altitude na estratosfera, maior também a temperatura, diferentemente do que acontece na troposfera. Vamos voltar lá naquela imagem inicial para poder fazer essa análise então. Eu tenho aqui, como é que eu posso provar que a temperatura aumentou? Olha, eu tenho na estratosfera começando com 60 graus negativo e ela chega a 5 graus negativo. Está aumentando, professor? Está aproximando de zero aqui, aumentou. Né? Esse ozônio que está presente aqui, então, filtra os raios ultravioletas que, consequentemente, aquecem essa camada da estratosfera. Então, aqui acontece o inverso. Na troposfera, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Na estratosfera, quanto maior a altitude, maior é a temperatura. Tá? É só aqui que acontece dessa maneira. Repare que aqui depois vai chegar a 95 graus negativos. Vamos lá? Volta.
Presença de ventos com altíssima velocidade chegando a 400 ou 500 km por hora, há pouca concentração de vapor de água e o ar movimenta no sentido horizontal. E aqui nós temos a estratosfera com os aviões a jato supersônico. Chegamos à camada do meio, a mesosfera. Carinhosamente ela vai ser chamada de película protetora. Película protetora, ela vai nos proteger do que mesmo? Vamos ver. Vai ter uma altitude entre 50 e 80 km, temperatura de 10 graus negativos a 100 graus negativos, estende-se até uma altura de 85 km. Professor, eu preciso decorar isso aí? Muito difícil, pessoal, cair especificamente essa parte decorativa. Tem algumas coisas que são mais lógicas, por exemplo, falar que a troposfera é a menos espessa e tem a maior concentração de gases, né? E uma característica de cada uma delas. Então, por que a mesosfera é chamada de película protetora? Porque ela protege a Terra de meteoros. Os meteoros caem a uma velocidade de 65 mil km por hora, mas explodem ao encontrarem o atrito dessa fatia, aliada a baixa temperatura. Nela também se formam as intrigantes nuvens noctilucentes. Esse meteoro, quando entra na mesosfera, ele é superaquecido, ele é fragmentado e forma aquilo que você entende como estrela cadente. As nuvens noctilucentes, compostas por minúsculos cristais de gelo que só são visíveis quando iluminados por baixo no pôr do sol. Não coloquei nenhuma imagem disso aqui, mas depois, se você tiver curiosidade, pode pesquisar. A mesosfera é conhecida como a camada intermediária, a camada do meio, e é a mais difícil de ser analisada cientificamente. São necessários foguetes sônicos enviados na camada para coletar informações. É conhecida como a camada intermediária, até foi, né? O vapor de água é mais raro, ferro e outros metais fazem parte da formação dessa camada, que tem temperatura decrescente conforme a altitude vai aumentando, então a temperatura vai diminuindo, né? Então tá aí uma ilustração, uma arte mostrando esse meteoro entrando pela mesosfera e sendo fragmentado, né, em vários pedaços aí. Chegamos na camada termosfera, térmico, temperatura quente, né, termosfera. Caminho para o Sol, temperatura quente. Altitude de 80 a 300 km. A temperatura pode chegar a 1000 graus Celsius. O ar já é muito mais rarefeito. Olha que curiosidade, pessoal. O vento solar é interceptado pelo magnetismo da Terra e é direcionado para os polos que formam a aurora boreal. Lembre-se que a palavra boreal significa norte. Outra palavra que significa norte é setentrional, tá bom? A aurora boreal acontece no polo norte. A aurora austral acontece no polo sul. É onde fica a ionosfera, íons, faixa carregada de íons que recebe e transmite frequência de rádio. É nela que ocorre a fotoionização das moléculas, ou seja, onde os íons são criados. É onde os satélites também orbitam. Nas regiões mais altas dessa camada, localizam-se os satélites para a transmissão das contas de televisão e telefonia, chamados satélites artificiais. Diferente do que acontece na mesosfera, a temperatura na termosfera volta a elevar-se à medida que há um aumento da altitude, podendo chegar a 1500 graus Celsius, seu limite superior. Representa apenas 1% da atmosfera e atua na retenção da radiação solar. E aqui está uma imagem da aurora boreal, ou pode ser a aurora austral se for no polo sul. Chegamos à última camada, a camada mais externa, né? Externa, exosfera, lacre especial. Altitude de 300 a 600 km, temperatura de 1000 graus Celsius. É a transição entre a atmosfera e o espaço, exosfera. Por isso vai terminando gradualmente até virar só espaço sideral. Nessa camada ficam os satélites espaciais que orbitam a Terra. Pelo fato de a densidade ser muito baixa, os gases são quase inexistentes. Existem algumas partículas de hidrogênio, oxigênio atômico e hélio encontradas nessa camada devido à força da gravidade que faz pressão com a Terra.
Como é considerada como um vácuo, a temperatura da exosfera é fria, constante. Está aí então a imagem de um satélite artificial. E acabamos então a nossa explanação das camadas da atmosfera. Tenham todos uma boa semana e até a próxima.